Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Vamos para a meditação da palavra dessas 4 leituras de hoje. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Olha que riqueza para esse domingo. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver a ligação que há entre todas essas leituras, porque nós estamos no tempo da Páscoa, onde nós comemoramos a vida de Jesus ressuscitado, a sua ressurreição. Então, todas as passagens vão tratar disso. Elas têm relação íntima entre si, principalmente a primeira leitura com o Salmo, porque Pedro vai citar o Salmo, e aí é o Salmo que vai ser lido também por nós. Vamos então? Atos 2, 22. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais. No Antigo Testamento se fala muito desse poder de Deus, fazendo milagres, prodígios e sinais, como aconteceu com Moisés, por exemplo. E aqui nesse caso, esses milagres, prodígios e sinais aconteceram com Jesus e vão na sequência acontecer também com os apóstolos através dos carismas do Espírito Santo. Milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Todos viram os milagres de Jesus. Versículo 23. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de ímpios. Apesar de terem conseguido entregar Jesus à morte por mão de pagãos, no caso que eram os romanos, tudo isso estava dentro do desígnio de Deus. Já estava previsto, já era necessário que Cristo padecesse. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou. É a primeira vez que isso é dito em público. Pedro diz isso para uma multidão no dia de Pentecostes. Esse é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Ele cheio do Espírito Santo e de coragem. Mas Deus o ressuscitou. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela, a morte, o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi, aí Pedro cita o Salmo, dele diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos. Olha o Salmo prevendo a ressurreição. Não deixarás a minha alma na região dos mortos, e nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção, ou seja, essa carne não vai se decompor. Esse Salmo está falando da ressurreição, Salmo escrito por Davi, cantado por Davi. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão da tua face. Salmo 15, 8 a 11. E esse é o salmo que vai ser lido hoje. Nós vamos recordar esse salmo. Continuando a pregação de Pedro aqui. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com franqueza. Do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado. E o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, Jesus é descendente de Davi, um de seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Pedro interpretando a palavra. Versículo 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tal é a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, anunciando corajosamente que Jesus ressuscitou e que isso estava previsto no Antigo Testamento nos Salmos. Salmo 15, 16. Aliás, esse é o salmo da missa de hoje.
Vamos ler o Salmo 15, 16. Guardai-me, ó Deus, porque é em vós que eu procuro refúgio. Digo a Deus, sois meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Agora o versículo 5. Senhor, vós sois minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. Agora o versículo 7. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o meu coração me exorta. Ponho sempre no Senhor, o Senhor, diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansa seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos. Aqui o trecho que Pedro citou. Porque vós não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, nem permitirás que o vosso santo conheça a corrupção. O Salmo de Davi profetizando a ressurreição do seu descendente. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Amém. Aleluia. Este é o Salmo de hoje. Veja que está falando sempre da ressurreição, que as leituras têm concordância entre si. É a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. E vamos do versículo 17 até o 21. São Pedro escrevendo aqui. E diz assim: Se invocais como Pai àquele que sem distinção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas, não discrimina. Por isso a discriminação não cabe ao cristão, ao cristianismo. Se invocais como Pai àquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque a nossa vida nessa terra é uma peregrinação. Nós estamos de passagem aqui. Essa passagem rumo ao céu, queira Deus. Durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo dessa vida, que nós vivamos com temor. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver. Pedro está dizendo que nós somos resgatados do pecado, da escravidão do pecado. E antigamente se pagava um preço para resgatar um escravo. Só que nesse caso, nós, sermos resgatados dos laços do pecado e da morte, não foi pago a preço de ouro e de prata, que são bens perecíveis. Ele vai dizer aqui qual foi o preço. Qual foi o preço do nosso resgate para nos tirar da escravidão, do pecado e da morte. Olha só. Não foram por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebido por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esse é o preço que foi pago por nosso resgate, pelo precioso sangue de Cristo. O cordeiro imolado e sem defeito algum. Houve um sacrifício. Nos tempos antigos, sacrificava-se cordeiros, bodes, para pagar pecados. Agora não fazemos mais sacrifícios de cordeiros e bodes, porque já houve um grande sacrifício. Jesus, sacrificado na cruz, o cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que, nos últimos tempos, foi manifestado por amor de vós. Ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz. Ele, de livre e espontânea vontade, por amor a nós, se entregou para ser morto na cruz. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui o anúncio da ressurreição de novo. O resgate
do sacrifício de Jesus na cruz, de um sangue precioso, mais valioso que o ouro e a prata. Foi pago esse preço. Quanto vale a sua alma? Quanto você vale para Deus? Você vale o sangue de um Deus derramado na cruz. Você tem valor. Você é importante para Deus. Deus não faz acepção de pessoas porque Ele ama a todos. Ama você. E por amor, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E isso Jesus fez. Ele deu a vida por aqueles que Ele ama. Ele deu a vida por seus amigos. Glória a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje, a quarta leitura dessa missa. Lucas 24, do 13 ao 35. É uma leitura longa, mas é um relato maravilhoso, porque Jesus aparece ressuscitado a 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo para uma cidade chamada Emaús. Por isso eles são chamados os peregrinos de Emaús. No caminho, eles vão tristes, vão abatidos, porque entendem que Deus deixou Jesus ser morto e que acabou a história ali. Eles estão indo muito tristes, abatidos. No caminho, enquanto eles estão tristes, Jesus já aparece caminhando com eles. Eles estavam tristes e nem perceberam, mas Jesus já estava caminhando com eles. E Jesus começa a conversar com eles. Jesus começa a explicar que era necessário que ele fosse para a cruz, que fosse pago esse resgate pela nossa alma. E aí no final da história, quando Jesus parte o pão numa ceia com eles, lembrando a nossa missa, quando se cita que Jesus tomou o pão, partiu e deu, isso acontece também. E aí nessa hora, aí finalmente eles reconhecem que Jesus vivo e ressuscitado está com eles. Então essa leitura é como se fosse o caminho da liturgia. Você vê que na missa nós temos a primeira parte que é bíblica, tem a homilia do padre, a explicação que nós chamamos de liturgia da palavra. Então primeiro se passa pelas escrituras, isso Jesus vai fazer com eles. Jesus vai explicar durante o caminho as escrituras, as passagens bíblicas, vai fazer ali uma verdadeira homilia, uma pregação para eles. E no final, aí a segunda parte da liturgia, que é a eucarística, Jesus parte o pão e eles o reconhecem. Vamos ler então? Lucas 24, 13. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, que era o domingo da ressurreição, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro, de modo de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Que coisa linda, né? Aproximou-se deles e caminhava com eles, enquanto eles estavam tristes. Eu não sei que situação você pode estar passando agora, mas mesmo que você esteja passando por uma profunda tristeza, uma grande preocupação ou decepção, Jesus já está caminhando com você agora. Olha só, Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? Por que estás tristes? Jesus pode estar te perguntando agora: por que você está triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Então a morte de Jesus em Jerusalém foi um acontecimento que repercutiu na cidade inteira. Aí eles perguntam: você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, dentre nós, nos alarmaram,
Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Então eles ouviram os relatos das mulheres que foram de madrugada, de Pedro e João que foram lá e olharam o sepulcro vazio. Nem assim eles acreditaram na ressurreição. Não tinham aceitado ainda a mensagem da ressurreição. E estão contando isso para Jesus vivo ali do lado deles sem o saberem, né? Vamos continuar, olha, essa história é maravilhosa. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Gente, os profetas anunciaram que isso ia acontecer. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus começa a pregar a palavra, a liturgia da palavra, né? Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Liturgia da palavra. Jesus prega para eles a palavra, explica a palavra para eles. Quando fala assim, Moisés e os profetas, ele está falando da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus explicou para eles tudo isso. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Olha a hospitalidade, né? Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, Jesus entrou na casa com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Liturgia eucarística. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Enquanto ele estava pregando, o nosso coração se abrasava. É a pregação ungida, né, que nós falamos, que unção. Imagine Jesus pregando para eles no caminho, que unção era aquela? Não se nos abrasava o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. E aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estas são as leituras da missa de hoje. Espero ter ajudado. Espero que vocês também me ajudem. Inscrevam-se aí no canal. Ajude a evangelizar. Acione aquele sininho. E principalmente dá um curtir aí, que é muito importante para nós. Que esse momento de oração, de leitura bíblica, seja uma bênção na sua vida também. Amém? Estaremos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.